Kátia, faço parte do Grupo Caritas e hoje a palestra está ao nosso encargo, né? E antes de começar a palestra, vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? O Valdir pediu para eu passar algumas orientações. Sempre tem aqueles que estão chegando primeira vez, ou mesmo vocês que já conhecem, né? A gente não vai ter entrega da sopa nessas duas próximas quartas-feiras, tá? Então, quarta-feira agora e na outra quarta não terá entrega da sopa, mas depois vai retornar normal. O trabalho de assistência, que é esse de segunda-feira, não vai parar. Então, segunda-feira que vem normal, tá? E a contação de histórias também no segundo domingo do mês. Então, segundo domingo de janeiro também vai ter a contação de histórias para as crianças, tá? E sobre o estudo do Espiritismo, né, Valdir? A casa está iniciando um novo grupo de estudo, tá? Ainda não começou, a gente está vendo com o pessoal quem vai ter interesse, né, de estar participando. Vai ser tipo um estudo de iniciação ao Espiritismo, tá? Mas aí quem tiver interesse, né, Valdir, depois procura a gente para falar, a gente vai deixar marcadinho, para saber mais ou menos quantas pessoas vão ter interesse para poder começar. Mais algum recadinho? Tudo certo? Então, boa noite novamente. Nós vamos começar então agora falando um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho, Buscai e Achareis. Ah, com licença? Só para pegar a hora. Para ler para vocês o início desse capítulo para a gente poder começar a falar um pouquinho dele, tá? Então, vamos lá. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando o filho lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, ele vai dar uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que nos pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Pessoal, esse capítulo tem várias referências para a gente falar dele, tá? Mas hoje a gente vai focar um pouquinho sobre a lei do trabalho e a lei do progresso, ensinada por Jesus, tá? A lei do trabalho é a lei que está diretamente ligada à lei do progresso. Ou seja, não tem como existir progresso espiritual, nem progresso material, sem o trabalho. Seja no âmbito material ou espiritual. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase, a fé sem obras é morta, né? Então, assim, é importante termos fé, é muito importante a gente tirar períodos do nosso dia para se conectar com Deus, com Jesus, mas é muito, muito importante mesmo que a gente trabalhe, tá? Por quê? A saída dos nossos problemas é trabalhar. Mas parece que a primeira coisa que a gente quer é parar de trabalhar, né? Então, por exemplo, eu vou apostar nas megas da virada, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu ganhar, eu não vou mais trabalhar. A gente ouve muito isso, né? É lógico que existe aqueles que querem continuar trabalhando. Mas, imagina, né, pessoal, se todos nós conseguíssemos acertar a nossa vida financeiramente e materialmente e parássemos de trabalhar. A gente pensa que ia ser bom, né? Mas não seria bom nem para nós, fisicamente falando. Quantas histórias a gente já viu de pessoas que pararam de trabalhar e declinaram muito, adoeceram, né? E muito menos espiritualmente falando. Por quê? Porque é no ambiente de trabalho que muitas vezes a gente aprende mais. Porque lá a gente tem muito desafio a enfrentar, né? Além do nosso lar, que muitas vezes temos dificuldade também com
entes queridos, com pessoas da nossa família, o ambiente de trabalho também. Ou às vezes é com algum chefe que a gente não consegue se dar bem, um companheiro de trabalho. Só que olhando, hoje a gente enxerga como sendo uma coisa muito ruim, eu quero me livrar disso, isso está me fazendo passar nervoso. Mas, do ponto de vista espiritual, é aí que a gente consegue ter um pouco mais de crescimento espiritual. Porque é nas dificuldades que a gente aprende. Porque quando tudo é muito fácil, sabe aquela história que perde a graça? E é verdade. Quando a gente não tem problema, a gente não tem enfrentamento nenhum, a gente também não aprende. Então, eis aí a grande vantagem de se trabalhar, né? Mas a gente está falando um pouco do trabalho material, né? Que a gente precisa muito, porque a gente vive num plano material e a gente precisa ganhar dinheiro para poder pagar as coisas, senão que a gente vive, né? Aqui a vida é assim. Mas além do trabalho material, a gente tem também o trabalho, muitas vezes, que não é material. Digamos, um trabalho mais espiritualizado, como, por exemplo, um trabalho de caridade, né? Esse tipo de trabalho onde nós não vamos receber por ele nenhum dinheiro. A gente vai estar fazendo gratuito, mas a gente vai estar recebendo muito além do financeiro. Quantas vezes vocês já viram muitas pessoas falarem que elas se sentem bem, se sentem em paz quando elas fizeram alguma coisa boa, alguma coisa de bem para o outro? Ou é montar um grupo e visitar um asilo, ou é acolher animais de rua, ou é ajudar crianças órfãs. Estou falando de trabalhos de uma maneira geral, tá? Mas também existem trabalhos que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa, do nosso lar. Como? Aquela pessoa que a gente tem bastante dificuldade em lidar, né? Muitas vezes entes queridos muito próximos, pais, mães, filhos, tios, tias, avós, tá? Exercer o trabalho da caridade para com essas pessoas também é um trabalho espiritual muito louvável. Por quê, pessoal? Porque é no lar que muitas vezes está a nossa maior dificuldade, porque é o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo, além do nosso trabalho, muitas vezes. Então, Jesus nos chama, quando ele nos coloca em lares de situações difíceis, para que a gente trabalhe algo que a gente tem que desenvolver. Muitas vezes, a caridade, porque nós estamos aqui hoje, quase no Natal, ouvindo uma palestra, porque a gente está querendo aprender alguma coisa. Será que a gente, tendo um pouquinho desse conhecimento, a gente não pode tentar aplicar no nosso dia a dia? Ai, mas eu briguei com a minha mãe, ela me tratou mal e não sei o quê, ela que volte atrás e me peça desculpas. Tudo bem, mas será que a gente não pode dar o primeiro passo também? Será que a gente não pode procurar entender o porquê que o outro está agindo daquela forma com a gente? Muitas vezes, os erros estão tanto com a gente quanto com eles. O orgulho, a vaidade. Então, a gente está procurando um conhecimento. Nós nos dispusemos de estar aqui numa segunda-feira à noite para tentar aprender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Às vezes, aquele ente querido que está lá não está procurando, porque ainda não chegou a hora dele ir procurar alguma coisa. Mas a gente está tentando, a gente está ouvindo. E o que Jesus ensinou para a gente? Pratique a caridade, ame o próximo. E o próximo, bem próximo mesmo, que é sempre os mais difíceis. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar a caridade no meu lar. E no ambiente de trabalho, né? Com aquele chefe, aquele companheiro de trabalho difícil. Ah, mas também não consigo, é tudo muito perto de mim, eles fazem eu passar muito nervoso. Eu prefiro ir lá no asilo, cuidar de um idosinho que eu não sei nem quem é a família, e lá eu me sinto melhor, porque ele não me fez nada e eu cuido dele. Tudo bem também, tá? Se a gente ainda não tiver apto para conseguir exercer os ensinamentos de Jesus dentro do nosso lar e do nosso ambiente de trabalho, e a gente precisar ir para fora, ir para algum outro lugar para exercer, tá tudo bem. É assim que começa. Depois a gente vai aprofundando mais. Mas o importante, pessoal, é dedicar um pouquinho do nosso tempo não só para as coisas materiais,
e sim para as nossas coisas espirituais. Nós todos aqui estamos dentro de uma casa espírita, então a gente acredita em reencarnação, em vidas passadas, pois estamos aqui. Muitas lições nós já aprendemos em vidas anteriores e trazemos para essa. Mas muitas a gente ainda vai aprender nessa existência. Por isso, as diferenças das pessoas. Alguns a gente se sente tão bem perto, outros a gente ainda tem dificuldade, porque cada um trouxe uma experiência diferente, tá? Nós precisamos também não nos perder nas tribulações do nosso dia a dia. E temos que tentar equilibrar os tesouros materiais que conquistamos. Porque se a gente não toma cuidado, a gente vira escravo deles. E aí, é nos tesouros materiais que a gente vai dedicar a grande parte do nosso tempo e das nossas energias. E aí a gente vai resumir a nossa felicidade no quê? Trocar de carro, comprar uma casa. Só que depois que eu troquei de carro, eu quero um carro melhor. Depois que eu comprei uma casa, eu quero uma casa melhor. E isso é ruim? É ruim a gente querer ter as coisas materiais? Não é ruim, pessoal. Jesus não quer que a gente abra mão de tudo isso aqui e saia por aí peregrinando e pregando. O que é ruim é a gente perder o equilíbrio por conta disso. É a gente dedicar 99% do nosso tempo buscando dinheiro e, inconsequentemente, perdendo o equilíbrio para isso. Ah, mas é porque nem para comer eu estou conseguindo. É o básico, eu entendo, é complicado. Às vezes a gente precisa trabalhar em mais lugares para conseguir ter o básico. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes a gente vira uma rotina. Eu trabalho no emprego, eu vou arrumar outro, eu vou arrumar o terceiro, eu vou arrumar o quarto, e a vida passa. E ela passa muito rápido. Lá na frente, a gente vai olhar, muitas vezes sem saúde física, e muitas vezes sem ter tido tempo de ficar com qualquer pessoa da nossa família, com um filho, com uma mãe, com um pai, porque a gente se prendeu muito no ter, que é importante porque vivemos num mundo material, mas o desequilíbrio em o ter que é ruim, tá? Porque na hora que a gente deixar esse mundo, e não sabemos quando vai ser, a gente não vai levar o material que a gente conseguiu. E sim, a parte moral, o que a gente aprendeu, as lições que a gente aprendeu, as coisas boas que a gente fez para o próximo, né? O auxílio que a gente prestou para uma pessoa sem desejar nada em troca. Isso sim vai fazer parte do meu espírito quando eu deixar essa terra. O material ele vai ficar para as gerações, e se não tiver geração, para um asilo, para o governo, quem quer que seja. Mas ele não vai junto comigo. Nem para o caixão, porque não cabe. A gente vai deixar. Então, assim, até que ponto eu estou gastando toda a minha energia de vida, todo o meu tempo na busca daquilo que é material? É aí que entra a questão de dividir o nosso tempo, pessoal. E é claro que a maior parte do nosso tempo ainda vai ficar para o nosso emprego, para o nosso material, mas um pouquinho que a gente conseguir destinar para a parte espiritual, igual vocês fizeram hoje, se deslocaram até aqui para ouvir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Já é um tempo, é uma energia que vocês estão gastando para o conhecimento de vocês, tá? E falando em Jesus, né? Nós estamos próximos do Natal, né? E ninguém melhor do que o Mestre, que nos ensinou o valor da caridade, que nos ensinou o valor da simplicidade. Já ouviram a história de que Jesus não tinha nenhum travesseiro para repousar a cabeça, né? Mas ele era Jesus. Sim, ele era Jesus, ele é Jesus. Ele é um ser muito evoluído, alguém, uma luz que veio para nos ensinar. Mas ele é um exemplo que a gente pode tomar para que a gente possa começar a tentar nos desmaterializarmos um pouco, tá? Então, vamos tentar entrar esse ano dividindo um pouco mais do nosso tempo com o trabalho material e o trabalho para fortalecer o nosso espírito.
né? E aí, pessoal, antes de finalizar, tem uma frase, e depois a gente vai falar uma oração de Jesus, uma frase do Chico Xavier, né? Um textozinho que é assim, falando sobre o Natal e sobre a caridade. O Natal em toda a idade é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Se a gente for parar para pensar, pessoal, até o Natal, infelizmente hoje, ele é mais focado na parte do consumo e do material, né? A gente vê árvore de Natal, a gente vê Papai Noel, a gente vê presente, todo mundo tem que dar presente, comer e dar presente, não sei o quê. E na maioria dos lares, a figura principal do Natal, que é o nascimento do Mestre Jesus, ela não existe. É como se fosse uma troca de presentes e uma passagem de ano. Mas o Natal só existe porque Jesus veio entre nós. No dia 24 de dezembro, à meia-noite, né? Para o dia 25, nasce Jesus numa manjedoura, no meio dos animais, e nos mostrando já desde o seu nascimento qual que é o valor que mais importa para a gente, que é o valor espiritual. Então, pessoal, que a gente possa levar para essa semana tão maravilhosa, semana natalina, levar os ensinamentos do Mestre Jesus, procurar, mais importante do que dar um presente para alguém, fisicamente, é dar um abraço, é convidar essa pessoa para conhecer Jesus. A gente, graças a Deus, já está tentando conhecer mais Jesus, mas muitos que estão ao nosso redor não conhecem ele verdadeiramente. Então fica aí o convite para que a gente tente trazer a nossa família para lembrar realmente o significado do Natal, o significado de Jesus na nossa vida, o tanto que ele é importante para que a gente consiga superar as dificuldades que a vida nos impõe. E eu vou pedir para vocês fechar um pouquinho os olhos neste momento, que a gente vai fazer uma oração muito bonita, que chama Bilhete de Natal. E no momento da oração, a gente vai pedindo na nossa mente para que ela possa chegar, né, a todos os corações que necessitam. Meu amigo, não te esqueça, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mãos sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta e não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer é no altar do teu coração. Então nós vamos assim, agradecendo imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos, falando sobre Jesus, falando sobre os ensinamentos do nosso Mestre amado. E para encerrar, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, graças a Deus. Pedir para vocês aguardarem um pouquinho.